paz do Senhor, meus irmãos, meus jovens. Amém. Amém. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira nas nossas lições bíblicas, na nossa escola bíblica. E já de antemão, vocês que estão do outro lado, né, que estarão vendo os vídeos futuramente ou que estiverem online, tem alguém online? Não? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para dar um joinha, dar um like lá e se inscreve, né? Eu já falei, se inscreve. Deixa um comentário. E deixa um comentário, né? Alguma dúvida que você tiver para a gente poder estar vendo também e aprendendo juntos. E compartilha com seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, todos aqueles que você possa entender que necessitam também, que possam aprender através da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Estamos aqui na lição número 4 a respeito da liderança, né? E todo esse trimestre, né, como nós sabemos, vai se falar, né, sobre a questão de liderança, né? A liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, né? Então vamos lá. A liderança de Josué. Estaremos lendo o texto principal que está lá em Josué, capítulo 1. Gato? Gato do Pedro. Gato 1, versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. Ô pastor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. O nosso resumo da lição está escrito o seguinte: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Interessante, né? Vamos lá. Os objetivos que nós temos hoje é saber que Josué foi sucessor de Moisés, compreender a importância do líder certo no tempo certo e também vamos apresentar a pessoa de Josué. Né? O nosso texto bíblico está em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos estar lendo, né? Já para não perdermos muito tempo. Vamos lá, Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Eu vou ler o primeiro, vocês leiam os seguintes. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sinceramente, esse texto bíblico vai falar o ponto-chave, né? É a parte principal da nossa lição, né?
Acho que já foi feita essa pergunta aqui. O que é liderança? Para vocês, o que é liderança? Ser influência. Ser influência. O que é liderança? Ser referência. Ser referência. Mudou só o começo. Ser exemplo. Ser espelho. Não como o Anderson fez lá, Não. né? É. Olha esse aqui. Vai dar contra, gente. Só. Bem, mais alguma coisa? É isso mesmo? É só isso? É mais algo além disso? Não? Voltei na primeira lição. Gente, é isso mesmo. É que é só para vocês não esquecerem, tá? Já que esse trimestre todinho estaremos falando sobre a questão de liderança, então a parte principal, que é a questão de liderança, né? Um líder, o que é ser um líder, né? No decorrer de todas as lições, vamos entrar em detalhes, né? Vamos entrar em questões, vamos entrar em exemplos, mas a parte principal, não, no geral, vamos dizer assim, temos que estar na ponta da nossa língua, né? Né, Lari? Beleza. Então tá. Então, semana que vem o Henrique pergunta para vocês o que é liderança novamente. Mas beleza. Como eu havia falado para vocês, a questão desse texto bíblico, o ponto-chave, nós entendemos assim a questão de Josué, né? Nós bem sabemos, desde pequenos, né, dos que estão na escola dominical, na escola bíblica desde cedo, aprendendo, né? As histórias que Josué foi o sucessor de Moisés, certo? Nós todos sabemos disso, né? Foi Josué que conduziu o povo a Jericó, né? A entrar lá na terra prometida, né? Foi Josué que fez o povo atravessar o Jordão, né? Foi Josué que quando chegou lá em Jericó, foi ele quem guiou o povo para que desse as voltas lá nas muralhas de Jericó, para que Jericó viesse a ruir, não é isso? Vocês lembram disso, né? Lembra? Lembra? Lembrando, tá bom. Então é isso daí. Então Josué realmente foi a pessoa que sucedeu após... liderou o povo de Israel após Moisés e com um grande afinco, né, com uma capacidade enorme de fazer foi um guerreiro, estrategista, né, vamos dizer assim, um general, um estrategista com relação a guerras, a conquistas, né? Josué foi um conquistador, na verdade, né? Por quê? Porque era o papel dele fazer isso, entendeu? Então Josué, como diz aqui a questão da lição, o líder certo na hora certa, ok? Beleza, vamos estar aprendendo sobre isso daí. Quando falou aqui no texto bíblico, no último versículo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Né? Nós já vimos vários congressos, várias festividades, várias inúmeras festas, né, de igrejas, de grupos, né? Muitos temas relacionados a este tema, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, né? Quando fala aqui no 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o sucesso de Josué estava garantido, não é isso? Certo ou errado? Certo. Ok? Beleza. Mas o que diz o versículo 8? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Já é uma ordenança aí, né? Primeira ordenança. Qual que é a primeira ordenança? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Continua.
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Está uma condição para que ele tivesse sucesso: obediência. Por mais que ele fosse estrategista, por mais que ele tivesse capacidade naquilo que ele foi chamado, se não houvesse obediência à palavra do Senhor, ao que lhe foi ordenado, aos livros da lei, e como diz aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então a questão dele pronunciar, dele proclamar, não é só ele ler as escrituras, ele também teria que pronunciar, ele teria que ensinar, ele teria que ensinar ao povo a respeito das leis para que o povo também não se perdesse e o povo também andasse em retidão diante do Senhor. Medita nele dia e noite, né? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, aí sim, aí se cumpre o versículo 5, o versículo 9. Porque então farás prosperar o teu caminho. Aí virá o sucesso de Josué, mediante a obediência à palavra do Senhor. Então, qualquer liderança, todos os exemplos, todas as lições que nós vamos aprender, desculpa, a questão de detalhes, a questão de exemplos de cada um, o ponto-chave, a parte principal de cada líder é estar em obediência ao Senhor. É depender de Deus. Né? O que diz aqui no texto principal? No resumo da lição. O líder precisa aprender ao quê? Depender de Deus. Para que alcance sucesso em sua missão. Então, é a parte principal, a parte chave. Por mais que Josué tivesse capacidade de ser um grande líder, por mais que Josué fosse instruído nas táticas de guerra, por mais que Josué fosse instruído a ser um grande general, um grande comandante, né? um grande guerreiro, né? Não adiantaria nada se porventura ele viesse a desobedecer as leis, as ordenanças, a lei que estava escrito ali. Entenderam? Então o líder, por melhor que ele seja, ele tem que depender inteiramente de Deus. E esta é o ponto-chave. O sucesso de Josué foi porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Então não adianta, por mais... Tem que ter o conhecimento, né? Que nem o pessoal fala, né? O pessoal diz que tem um versículo que não está na Bíblia, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Dizem que está isso aí, mas não está na Bíblia, tá, gente? Isso aí não é versículo, tá bom? É ditado. Tá bom? Beleza? Tá bom? Então, Deus escolhe a qualquer um, capacitado ou não. Mas Ele capacita, mais ainda. Além do conhecimento que você tem, Deus te dá mais conhecimento, Deus te dá mais capacidade. Deus te ensina, Deus te chama e Ele vai te capacitar para fazer aquilo qual Ele te chamou. Certo? Mas se vocês não viram, vão ver várias vezes aí. Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já ouviu já, né? Pois é. E às vezes a pessoa fala que isso aí tá como que se fosse um versículo, mas não é. É um jargão, vamos dizer assim. Beleza? Então essa é a questão. Então Josué, o sucesso de Josué foi mediante ele ter obedecido a palavra do Senhor. Ok? Beleza? Tá fácil aí? Vamos lá, continuando. Continuando não, né? Iniciando. Vamos lá, introdução. Josué foi um líder bem-sucedido, razão pela qual a sua trajetória tem sido um referencial e inspiração para muitos que almejam êxito em sua liderança. Ele recebeu a honra de suceder Moisés e a grande responsabilidade de ajudar os hebreus a entrarem na terra prometida.
Nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exercem algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Primeiro tópico, o sucessor de Moisés. Vamos lá, um ponto muito interessante aqui. Primeiro subtópico, uma escolha divina. Todos têm a lição aí? Estão acompanhando? Beleza? Vamos lá, uma escolha divina. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança de quem? Do povo de Deus. É importante ressaltar que foi quem? É importante ressaltar que foi quem? O Senhor que fez essa escolha. Beleza. Foi Moisés? Não. Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu ao Senhor que apontasse aquele que seria o seu sucessor. Ponha um homem sobre essa congregação. Está lá em Números 27, do 15 ao 17. A preocupação de Moisés, que isso aqui é muito interessante também, não foi com a sua permanência como líder. É a questão de tomar posse do vamos dizer assim, do cargo que você exerce, né? Da função que você exerce na igreja, vamos dizer assim, né? Porque liderança não é cargo, tá? Beleza? Então, não é questão de cargo, não é como no mundo corporativo, né? Não é no corporativismo, né? Nas empresas que você exerce uma função, se você não tomar cuidado, você perde ela, né? Que é o seu ganha-pão, o seu sustento e tudo mais, beleza? Não é assim que funciona? Nas empresas? Beleza. Na igreja é diferente. Muito diferente. Porque na igreja você tem que fazer discípulos. Você tem que fazer pessoas iguais a você, para que futuramente também possam estar trabalhando lado a lado com você. Entendeu? Então é uma grande diferença do mundo corporativo para a igreja. A questão de liderança e tudo mais. A gente está falando de liderança aqui, né? Porque você ensina a pessoa para que ela possa trabalhar com você e suceder você futuramente. Entendeu? Para que ela também possa estar aprendendo e trabalhando, né? E a fazer a obra do Senhor, né? Então é isso que nós temos que aprender aqui na lição que Moisés deixou. Ó, a preocupação dele não foi com a sua permanência como líder, mas com o povo de Deus, para que não se tornasse como ovelhas que não têm pastor. Esta é mais uma atitude admirável de Moisés. O Senhor ouviu a petição do seu servo e o incumbiu a conduzir Josué até o sacerdote, confirmando-o como o seu sucessor. Josué não foi uma escolha de Moisés, mas de Deus, o que lhe garantiu êxito em toda a sua trajetória como líder de Israel. O líder deve ser chamado e ungido primeiramente por quem? Pelo Senhor. Não adianta ter a unção Dos homens. e não ter a do Poderoso. Pois é, isso daí. Uma vez nós falamos dessas questões aí do chamado, né, da vocação, que muitas das vezes as pessoas têm as suas titularidades, né, eu vou dizer assim. A autoridade é instituída por Deus, mas a titularidade é instituída pelo homem. Eu penso assim, tá? Palavras do Lindenberg, beleza? Ok. A questão de todos esses cargos, nomes, títulos e tudo mais, nem Jesus falou sobre isso. Mas Jesus falou, deu o it para quem? Para todos, não foi? Foi para um ou para outro? Não. Jesus deu o it para todos. Todos. Então, a questão de fazer a obra do Senhor não é para quem tem cargo, não é para quem tem a titularidade, né? E infelizmente o homem tem dessas coisas, né? Até mesmo a questão, eu estava até conversando com a Danila hoje, né? A questão de apóstolos, de bispo, essas coisas. Que na verdade a gente entende como uma coisa irrelevante. Entendeu? Se a pessoa gosta de ser chamada de apóstolo, beleza, ela não vai para o inferno por causa disso.
Entendeu? É isso que vai sacrificar alguém, vai matar alguém, ou a pessoa vai desconverter. Não, o cara é apóstolo, meu Deus, não vou nem para a igreja. Não é isso. Então são coisas assim irrelevantes, né? Se é chamado a pastor, ou apóstolo, ou bispo, ou papa, seja lá que raio que for, entendeu? São coisas irrelevantes que não nos trazem crescimento espiritual. Muito pelo contrário, você vai buscar na Bíblia, você vai encontrar referências que apoiam, vai encontrar referências que não apoiam, vai ser mediante a sua interpretação, mediante o que está escrito. Né? Esse é que é o problema. Né? Tu vai, mas a Bíblia você pode interpretar de várias formas. Mentira. Ela tem uma interpretação só. Na questão de hermenêutica, quando a gente estuda a questão de hermenêutica na interpretação da Bíblia, você tem a questão de você ver o sentido que ela foi escrito, na época que ela foi escrito, por quem ela foi escrito, para quem foi escrito, na linguagem que foi escrito. Então a hermenêutica tem toda essa interpretação, entendeu? Então não tem como haver várias interpretações, não, é uma só. Né? Agora a aplicação é diferente. Né? Você aplica para as áreas da sua vida, entenderam? Mas a interpretação é única. Que não, igual aquela parte que diz lá, eu te darei as nações por herança. Aquela parte é falada para Cristo. Né? Se eu não estiver enganado, está em Salmos lá, se eu não estiver enganado, Salmos 7, alguma coisa assim, uma profecia, um salmo dizendo que a ti te darei as nações por herança. Né? Aí todos falam, não, mas isso daí é para mim. Não, calma, interpreta direitinho, isso aí foi dito para Cristo, né? Que ele herdaria as nações da terra. Entendeu? Porque o nome dele, o sangue, o sacrifício dele seria para todos, para todas as nações. Entendeu? Então não é para qualquer um que vai, não, as nações serão minhas agora, eu tomo posse. Para, entendeu? Não é isso. É questão de interpretação. Então, o que eu queria falar aqui para vocês, o cuidado de nós estarmos lendo, o cuidado de nós aprendermos da palavra do Senhor. Então, voltando, foi só um parênteses que a gente abriu aqui, né? O líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Não adianta ter a unção dos homens e não ter a do Todo-Poderoso. Como dissemos aqui anteriormente, a preocupação de Moisés. Então Moisés, ele via em Josué, porque anteriormente Josué já liderou em algumas batalhas, quando Moisés vivo ainda, Josué liderou algumas batalhas contra os caldeus, alguns dos zeus aí da vida, né, que estavam minando contra ali o povo de Israel, e Josué liderou uma equipe para lutar contra eles, e venceu. E Josué foi uma ou duas vezes. Josué já tinha essa questão, né? Essa capacidade de liderar, de agir, de fazer, de conduzir, entendeu? Então Moisés já via nele, mas não foi escolha de Moisés. Porque por mais que Moisés tivesse escolhido Josué, se não viesse a escolha de Deus, de nada adiantaria. Né? Então, quem escolheu foi Deus. Ok? Então essa é a questão. O sucessor de Moisés foi Josué, escolhido por Deus. Beleza? Fácil aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Podemos continuar? Sim. Falando em continuar, a continuidade da história. Ok? Segundo subtópico. O Senhor deixa claro que, por mais importante que viesse a ser a liderança de Josué,
ela seria a continuidade de uma história já em andamento. Beleza? Na qual Moisés já havia contribuído. O que nós vamos aprender aqui? Aprendemos com esta verdade que, eu acho esse ponto muito importante, prestem bem atenção. Um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam, mas, infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade. Moisés libertou os hebreus. Vamos parar aqui um pouquinho. Mas infelizmente, né, tentaram apagar a história daqueles que lhe antecederam. Infelizmente, realmente vimos isso acontecer, né? Quando uma pessoa é chamado para liderar algo, para estar na frente de um trabalho, para estar na frente de uma igreja, na frente de um grupo, seja lá o que for, na frente de uma sala, seja lá o que for, de maneira alguma, de forma alguma, ok? Faça de uma forma que os antecessores a você sejam esquecidos. Nunca trabalhe de uma forma denegrindo a imagem daqueles que antecederam você. Porque senão seria um papel de um servo do Senhor, de um líder chamado por Deus. Por quê? Até a questão, vamos dar um exemplo para vocês. Infelizmente, hoje em dia existem muitas teologias. Vocês sabem o que é essas teologias, né? Teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia do corpo, tem inúmeras, teologia do amor, né? Então são todas essas teologias que estão surgindo, que surgiram há alguns séculos atrás, né? E que são fundadas em filosofias, em pensamentos humanos, e que muitas das vezes aqueles estudiosos, né, que estudaram afinco a palavra do Senhor, que procuraram, que pesquisaram, né, que foram num trabalho árduo, né, são colocados para trás, são colocados de lado, né, e muitas das vezes as pessoas acham que as suas filosofias são muito mais importantes do que o estudo, a base de ensino daqueles que antecederam a ele, né? Prova disso é a pessoa achar que o reino de Deus é baseado em conquistas, é baseado em posses, é baseado em achar que o bem material é importante aqui nesta vida, né? Só que não, porque os estudiosos, as pessoas que estudaram, as pessoas que ensinaram, as pessoas que fizeram seus estudos, sempre indicaram, sempre informaram que o Evangelho, a palavra do Senhor, a nossa vida, não está baseado aqui nesta terra. E os nossos pensamentos, né, estamos aqui, né, mas o nosso alvo não é aqui. O nosso alvo é o céu. Beleza? Nem por isso vamos deixar de trabalhar o nosso dia a dia, nem por isso vamos deixar de estudar, nem por isso vamos deixar de trabalhar para conquistar alguma coisa. Mas eu digo que a conquista não é o alvo. Entenderam? Tem uma grande diferença em você trabalhar para conquistar e você achar que este trabalho para conquistar alguma coisa é o foco da sua vida. Não, não é. Porque o nosso alvo é o céu. Quando Cristo falou, Senhor, peço-te que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Cristo falou isso na sua oração apostólica, ele falou para que
não tinha como ele tirar a gente daqui, porque nós estamos aqui e estamos em processo de purificação, vamos dizer assim, né? Em um processo de trabalho, de merecimento, né? Vamos dizer assim, não que o céu seja herdado por nosso merecimento, mas temos que tomar um esforço. O céu é tomado à força. Então não é que você aceitou a Jesus uma vez salvo, salvo para sempre. Então se você é salvo, você só aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você pode voltar à vida que você tinha antigamente. Então a questão do novo homem, né, da nova criatura, o vinho novo em odres novos, então não está escrito na Bíblia, mas não vale mais de nada. Então a questão de nós aceitarmos a Jesus, né, nós também temos que ter o nosso esforço para que, como a gente já falou alguma certa vez aqui, a salvação em Cristo Jesus é como se fosse um ingresso. Você comprou o ingresso, né? Você ganhou, na verdade, o ingresso, porque esse ingresso já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem um ingresso para entrar no céu. Mas você adquirindo este ingresso, se você não caminhar até a porta da entrada, você não vai entrar, porque não é só estar com o ingresso na mão que você vai entrar no lugar. Você tem que caminhar. E essa caminhada até a entrada da porta, a porta do céu com o ingresso que você tem na mão, é uma caminhada árdua. É uma caminhada difícil. Então, há um esforço nosso para que nós não percamos a nossa salvação. E qual é essa luta? É a nossa luta da carne contra o Espírito. Então é uma luta constante. Então nessa questão que eu quero falar para vocês aqui, não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam. Então o foco da nossa salvação, né, o foco da nossa vida é a nossa salvação. Quando essas pessoas vêm com essas teologias, com esses ensinamentos, né, falando que tem até a teologia da hipergraça também, que é isso que eu estou falando para vocês, né, que a graça de Deus, a graça de Cristo é tão superior, que a gente não imagina, que os pecados que cometemos, já a graça é muito superior, né? É a graça de Deus, né? Essa graça que eles falam, essa hipergraça, nós podemos continuar pecando normalmente, que não tem nenhum problema, entendeu? Não precisa pedir perdão, não precisa se arrepender, não, porque a salvação em Cristo é única, uma vez salvo, salvo para sempre. E a hipergraça é superior aos nossos pecados. Na verdade, onde está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo fala logo em seguida. Então veremos o pecado? Não. Porque a graça que está sobre nossas vidas é para quando nós nos arrependemos, certo? Como pode nós nos arrependermos de algo que nós fizemos, do pecado de nossas vidas, e depois voltarmos a pecar novamente? É invalidar o sacrifício de Cristo. Entendeu? Entenderam? Então essa é a questão. Todos esses ensinamentos, tudo que foi escrito, né? Essas teologias tentam apagar o que já foi estudado, o que já foi ensinado. E nós, como líder, trazendo para nossas vidas, para a nossa prática do nosso dia a dia, jamais, em momento algum, a liderança que antecedeu a gente pode ser esquecida, extirpada, eliminada, seja lá o que você entender. Mas o trabalho dele também foi árduo, tanto quanto o seu. Você não é mais sofredor agora na obra do que os que antecederam a você. Então, quando você em seu pensamento
né, acha que o seu trabalho tem que ser valorizado pelo que você faz, o que antecedeu também a você também deve ser valorizado. Entenderam? Não que você tenha esse pensamento, porque se você trabalha tendo um pensamento desse de querer ser valorizado, já não está mais sendo guiado pelo Espírito Santo. Você está sendo guiado pelo seu próprio ego, achando que o reconhecimento das suas obras devem ser vistos por alguém, por um pastor, ou pelas pessoas, pela sociedade de um modo geral. Tá bom? Então, quando vemos essa parte aqui, ó, o líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam, né? Então Josué estava dando continuidade ao trabalho de outro, certo? Josué estava continuando o trabalho nada mais, nada menos de quem? De Moisés. Ok? Continuando. Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou no deserto, enquanto Josué foi chamado para pôr este povo na terra prometida. A liderança de Josué é parte de uma construção. Não surgiu de uma hora para outra. Ele seguiu uma jornada ao lado de Moisés. As Escrituras Sagradas afirmam que ele era servo de Moisés. O líder pertence a um projeto maior do que ele. Ok? Grifei isso daqui também, ó. E a sua liderança é apenas a continuidade de uma história da qual outros também fazem parte. Não se esqueça dessa verdade. Ok? A questão de liderar, né, a questão de estar na frente de algo, não quer dizer que aquilo é seu. Não quer dizer que você vai tomar posse daquilo e tudo aquilo que está em suas mãos é exclusivamente seu. Não. Passou alguém antes de você e depois de você, alguém também vai assumir esse trabalho. Entenderam? Então você está ali, ó, uma pequena parte da história desse trabalho. É uma pequena parte da história da obra do Senhor. Todos nós fazemos parte, né? Somos pequenas partes. Então essas pequenas partes são juntadas para que possa prosseguir, possa dar continuidade. Entendeu? Então, quando chegar a sua vez, quando chegar o seu momento, faça com excelência. Entenderam? Faça o seu trabalho, faça com diligência, né? Faça a obra do Senhor mediante as suas forças, faça com sabedoria. Se não tiver, peça a Deus que Ele te dá. Amém? Vamos lá. Então, esse subtópico, o segundo subtópico, foi a questão da continuidade da história. Então, todos nós fazemos parte da obra do Senhor. Fazemos parte da história da obra do Senhor. Amém? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Nenhuma? Cara, ou vocês não estão entendendo, ou... A gente tá. Brincadeira. Vamos lá. Terceiro subtópico. A lealdade de Josué. Vamos lá. Outro ponto muito interessante. Fidelidade é uma marca importante de uma liderança, ok? O que é uma marca importante de uma liderança? Fidelidade. E um dos caminhos para o seu sucesso. Lealdade tem relação com o que mais? Verdade, sinceridade, compromisso, E o que mais? Respeito à liberdade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e liderados. Ok?
O líder, o que nós entendemos, né, na palavra do Senhor, né, é aquele que está servindo, né, aquele que está prontamente servindo. O líder não é aquele que comanda, que manda, faz isso, faz aquilo outro. É o líder, ao contrário do que muitos entendem, é aquele que está pronto para servir. Vocês entenderam? O líder está de prontidão, né? Ele está pronto para ser o exemplo. Ele é proativo. Ok? O maior líder, né, da igreja foi o próprio Cristo, né? Nós já demos esses exemplos, já falamos aqui e sempre iremos falar, né? A questão de o próprio Cristo estar ali lavando os pés dos discípulos. Quem, em sã consciência, acharia que o próprio Rei, né, o Senhor dos Senhores, estaria em uma posição de lavar os pés dos seus liderados? Né? Então, isso é ser líder. É estar de prontidão. Não é aquele que comanda ou faz isso, faz aquilo. Não, isso aí não é espírito de liderança, não. Está bem diferente do que a Bíblia ensina. E hoje confunde-se muito isso, né? Hoje o problema é que se confunde a questão de liderança com a questão do imperativismo, né? A pessoa imperativa é aquela que vai, que tal, que é o que mais fala, é o que mais se destaca. Muito pelo contrário, né? O verdadeiro líder não é o que se destaca, é o que faz os seus liderados se destacarem. Ok? Entenderam? Pegaram essa daí? Então vamos lá, continuando. A primeira, né, no terceiro subtópico. A primeira referência que a Bíblia faz da pessoa de Josué remete ao momento no qual ele está obedecendo a ordem de Moisés para que lutasse contra os amalequitas. Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Vemos aqui um relacionamento de respeito, obediência, perseverança e compromisso. Josué também demonstrava interesse pelas coisas espirituais e compromisso com seu líder e seu povo. Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué, e esta glória fez com que toda a congregação obedecesse a Josué. O líder não pode ter medo de repartir com seus liderados aquilo que recebeu do Senhor. Deus confirmou a liderança de Josué perante o povo. O Senhor também animou e encorajou a Josué, pois sua missão seria árdua e ele não poderia temer ou desanimar. A lealdade de Josué a Moisés lhe rendeu bons e duráveis frutos em sua própria liderança. Seja leal ao Senhor e aos seus líderes. Poderia continuar aqui, seja leal aos seus liderados. Entendeu? A questão de quem estar liderando, quem estar influenciando, né, é tão maravilhoso, porque a questão de quem está influenciando, né, por exemplo, Kelvin é um líder, né? O Kelvin está liderando todos nós aqui. A questão do Kelvin ser um grande líder, um líder abençoador, um líder de verdade, é fazer com que todos nós tenhamos o mesmo pensamento e que a influência dele para todos nós, indiferente do que estão aqui, terão as mesmas atitudes. Então, todos nós não iremos esperar que o Kelvin ordene alguma coisa,
mas todos nós iremos fazer, iremos trabalhar, mesmo que o Kelvin não nos ordene. Então, quando o líder é um ótimo líder, é um bom líder, é um líder que trabalha com excelência, os seus liderados têm o mesmo pensamento, têm o mesmo afim. Prova disso foi quando Cristo falou da questão da unidade do corpo. Né? O próprio Cristo nos diz, porque todos nós somos membros de um só corpo, e este corpo trabalha para um só propósito, né? Mas falou de outra questão, né? Porque a mão diz porque não é pé, porque o pé diz que não é cabeça, não. Mas todos trabalham, todos fazem o seu trabalho, todos têm a sua importância na obra do Senhor, né? O que eu quero dizer para vocês é que todos nós trabalhamos, mas temos um só pensamento, e é um só corpo, porque a cabeça é Cristo. Então, quando este corpo tem a cabeça por Cristo, Cristo por cabeça, ele vai trabalhar com um só pensamento, com um só espírito. Entenderam? Então, o líder, né, o próprio Cristo, que é o nosso líder, né, o grande líder, o maior líder da igreja do próprio Cristo, né, ele já falou isso, para que tenhamos um só pensamento, um só ideal, um só alvo, um só espírito. Então, quando o líder ele trabalha com excelência, né, todos os seus liderados irão trabalhar conforme ele. Então, não vai precisar do imperativismo, que hoje confunde-se. Né? O líder não é o imperativo, o líder é aquele que influencia e faz com que as pessoas trabalhem mesmo que não sejam ordenadas a fazer. Entenderam essa questão? Então, o verdadeiro líder, ele é igual aos seus liderados. Então, ele não é maior que os seus liderados. Ele não é melhor que os seus liderados. Então, o verdadeiro líder não se destaca diante dos seus liderados, porque ele é igual. Está no meio ali, ó, junto, no mesmo espírito. Então, através desse líder, ele vai influenciar todos os que estão ao seu redor. Por isso que líder não é cargo, não é mostrar resultados, é ser influência. Entenderam? Entenderam? Tá fácil? Tá bom. Então, essa é a questão, né? De fidelidade é uma marca importante de uma liderança e um dos caminhos para o seu sucesso. Né? Tem a lealdade, que está relacionada com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e liderados. Então, essa é a questão de nós, como todos nós aqui nessa sala, né? Somos líderes na presença do Senhor, porque influenciamos as pessoas. Né? Porque nós estamos aqui para influenciar. Não é aquela pessoa, você vê, por exemplo, você vê lá numa rodinha lá algumas crianças crescendo ali. Você viu ali, ó, aquele ali que vai ser o líder da tropa. Não é questão de ser o líder. Entenderam? Ele está se destacando porque ele é imperativo. Ok? Entenderam? Então não confunda isso. Autoridade com autoritarismo. Joia? Continuando, alguma pergunta? Por enquanto não? Está guardando aí, né? Meu Senhor. Vamos lá. Ok, vamos lá. Segundo ponto, né? O líder certo no tempo certo. Quem foi Josué? Nós já falamos aqui? Não, vamos lá. Não encontramos na Bíblia muitas referências a respeito da família de Josué, mas sabemos que ele era filho de Nun. O seu nome, como é que fala isso aqui?
Jehoshua. É isso aí, vocês estão bom, hein? Significa Jeová é salvação. E tem a mesma forma grega do nome Jesus. Joshua. Ok? Porque no hebraico, na verdade, né? O J, o som não é G, é I. Yeshua. Entenderam? Não faz sentido. O J tem som de Yeshua. Entendeu? O J não tem som de J. O J tem som de I. Aí como se lê aqui? Yoshua. Uau! Não, merece. Vamos lá. Então, que significa Jeová é salvação. E tem a mesma forma grega do nome e tem a mesma forma grega do nome Jesus. Jesus. Mas é mais complicado que toca os irmãos dele. Beleza? Alguma dúvida aí? Vamos lá, continuando. Josué se chamava Oséias. E Moisés mudou o nome dele por ocasião do envio dos espias à terra de Canaã. Né? A galera tinha uma mania de ficar mudando o nome das pessoas lá. Né? Não, o nome vai ser assim. Tá? Seu nome não vai ser mais João Vitor, vai ser Rafael. Vai ser Cleusa. Parece Rafael? Não. Você queria ser o quê? Falou o quê? Creuso? Cleusa. Vamos lá, continuando. E certamente essa mudança tem relação direta com a missão para a qual ele foi designado por Deus. Certo? Vamos ler? Números 13 e 16. Quem achar, pode ler rapidamente aí. Dos 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se mantiveram fiéis e confiantes na promessa de Deus, buscando animar o povo. E por isso, ao contrário dos demais, eles foram recompensados pelo Senhor, sendo os únicos daquela geração dos que saíram do Egito a entrar na terra prometida. Achou números 13 e 16? Sim. Quem achou pode ler. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. É isso daí. É só referência para que nós... já nem fecha. Já lê números 14, 35 ao 38. – 35 ou 38? O 14, 35 e 38. Eu, o Senhor, farei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele, com o seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. É isso daí. Falou besteira, não. Se arrebentou. Vamos lá, continuando. A história de Josué evidencia-o como um bravo guerreiro que conduziu seu povo em todas as suas batalhas. Outra característica foi a sua intolerância com o pecado, como se vê no caso de Acã. Esta é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Por mais que estudem aqui, né, venha algum estudioso e venha falar a questão de que Josué já vem de alguma linhagem, e a linhagem dele condizia com a linhagem de Jesus e tudo mais.
Tem alguma importância? Tem alguma importância? É relevante isso? A questão de Josué ter um histórico, ser reconhecido antes de ser chamado por Deus? Há alguma relevância nisso? Eu acho que faz sentido. Não entendi. Eu acho que faz sentido, porque não existe, foi o que o Rick falou na aula retrasada, eu acho, na aula passada, que não existe liderança sem preparo. Então, eu acho que meio que de forma indireta, ele foi preparado para que ele fosse líder do povo de Israel. Ah, sim, não, com certeza. Isso já era Deus capacitando. Não, a questão que eu falei aqui, a pergunta que eu fiz, foi por exemplo. Não existe referências de Josué. Entendeu? Não existe histórico antes de Josué. Porque quando Josué aparece aqui na Bíblia, ele já aparece guerreando, né? Uhum. Então, como eu falei para vocês, mesmo que haja, que apareça algum estudioso, mesmo que apareça alguém letrado, né, que venha buscar, que encontre alguma referência, algum escrito ou manuscrito desses que foram encontrados e ache alguma referência, falando que Josué fazia parte de alguma linhagem, de algum rei, de alguma coisa desse tipo. Isso é relevante? Vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus chama, indiferente de você ser capacitado ou não, é Deus quem está chamando. Entenderam? Quando nós fazemos a nossa parte de estudarmos, de aprendermos, né, de nós, porque cada um tem a questão do chamado, tem a questão da vocação, né? Você tem a vocação para algo, né? O Kézia tem a vocação para o contrabaixo, né? Vamos dizer assim. Mas aí ele já foi chamado para o contrabaixo, né? Para fazer a obra, mas ele já tem essa vocação para o contrabaixo, né? É só um exemplo, entendeu? Josué, no caso de Josué, né, ele já tinha uma vocação para liderar, para ser um guerreiro nato, um comandante, alguma coisa desse tipo, entendeu? Ele tinha. Mas foi Deus que decidiu chamar. Indiferente disso. Porque Deus poderia chamar qualquer um outro. Mas Deus resolveu chamar ele. Porque Moisés também já estava trabalhando, Josué estava ali, né? Josué estava ali do lado de Moisés, era um servo de Moisés, né? Vamos entender aqui, trazendo para uma prática hoje em dia, né, para os nossos dias, vamos entender o seguinte, que, como está escrito, o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor. Josué era servo de Moisés. Todos nós, quando estamos fazendo algo na obra do Senhor, não pense você que Deus não está vendo o que você está trabalhando, está fazendo para a obra do Senhor. Não que você queira galgar títulos que é dado pelos homens. Não estou falando disso. Mas que você quer, está fazendo, está trabalhando, está ajudando, mesmo que não seja reconhecido pelo homem, mas a obra que você faz, né, o serviço que você faz na casa do Senhor, Deus está vendo. Aquele papelzinho que você pegou no chão ali, ó, e jogou no lixo, para que não fica legal um papel no meio da igreja jogado no chão ali, né? Você tirou aquilo ali. Deus está vendo. Gente, a obra do Senhor, ela é grande, ela é extensa, como está escrito, né? Grande a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Então, na obra do Senhor existe N trabalhos a serem feitos, existe N condições para você poder trabalhar, e são poucos os que querem trabalhar, né? São poucos que estão trabalhando afinco na obra do Senhor. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, a questão de Josué, ele estava ali trabalhando, lutando, ele nem imaginaria que um dia seria o sucessor
de Moisés, mas ele estava ali, trabalhando, ok? Então, quando nós trabalhamos, quando nós fazemos alguma coisa na obra do Senhor, não é porque queremos alcançar cargos elevados, não é porque queremos que o nosso nome seja reconhecido. Não, é porque nós queremos que a obra do Senhor seja feita. É porque nós queremos que a casa, a obra do Senhor, a igreja do Senhor continue. Não tem, né, a continuidade do trabalho, a continuidade da obra do Senhor, a continuidade da história da igreja do Senhor na terra? Nós fazemos parte, né? Em que parte dessa história nós estamos, né? Então, quando nós estamos querendo trabalhar para a obra do Senhor, não vemos cargo, não vemos titularidades, porque não é isso o nosso foco. Porque quando trabalhamos para a obra do Senhor, nós queremos trabalhar para que a obra do Senhor tenha continuidade, não é isso? Nós queremos trabalhar para que a obra do Senhor, a igreja do Senhor, continue trabalhando, ganhando almas, né? E essas almas que são ganhas para a casa do Senhor, elas também encontrem um lugar que possam, que seja confortável, que entrem em um lugar, que encontrem pessoas que tenham palavras de sabedoria, porque não é só ganhar almas, tem que cuidar das almas. Entenderam? Então a obra do Senhor tem muito espaço para todo mundo. E quando nós trabalhamos na obra do Senhor, não estamos granjeando, querendo titularidades, não estamos ganhando reconhecimento. Estamos fazendo a obra do Senhor porque é a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá, continuando. O líder certo e no tempo certo. Eu li até o primeiro tópico, né? É isso mesmo. Isso é uma breve descrição de Josué, o homem escolhido para ser o sucessor de Moisés. Josué e o seu tempo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Nada? Tá tudo certinho? Estou entendendo? Beleza. Josué e o seu tempo. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. Vou repetir de novo. Os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isto não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado na terra prometida, um tempo que iria exigir muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve de enfrentar foi o Rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus o fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Contudo, os desafios da liderança de Josué estavam apenas começando, pois ele teria a responsabilidade de colocar o povo de Deus na terra prometida, lugar habitado por diversos povos pagãos e idólatras. Há uma lista de 31 reis que foram vencidos por Israel sob a liderança de Josué, o que demonstra claramente o seu caráter aguerrido e corajoso. Certo? Quantos reis eram? A lista de quantos reis? Rei pra caramba, né? Então como diz aqui, a luta que Josué, né, a liderança de Josué, teve ao seu tempo. Então no tempo dele houve essa grande luta, essas grandes batalhas, né? Ao nosso tempo, o líder tem outros tipos de batalhas. Ao nosso tempo, nós temos que lutar, né, contra principados e potestades. Então, o líder na igreja do Senhor vai lutar contra principados e potestades com a sua própria força, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento? Não. O líder, hoje, ele vai lutar contra potestades, contra principados,
com jejum e oração. Então o líder tem que influenciar os seus liderados a jejuar e a... Porque ele também ora e... Jejum. Esse é o líder, ok? Ele vai influenciar. A questão de influência não é só palavras, mas as atitudes também. Beleza? Ok? Então Josué, no tempo dele, a liderança dele foi provada mediante essas batalhas, essas lutas, essas conquistas que ele teve que conquistar, que ele teve que lutar, que ele teve que batalhar, teve que levar o povo a conquistar as terras que já haviam sido prometidas ao povo. Então Josué estava conduzindo o povo a ganhar o que já havia sido prometido a eles. A nossa liderança hoje também temos as nossas batalhas, como eu já falei. Então temos que estar o quê? Entendendo a nossa situação. Nós não temos que estar alheios ao meio em que vivemos. Ok? Nós, como igreja, não é igreja só em 4 paredes. Nós, como igreja, é igreja na nossa casa. Somos igreja onde trabalhamos. Nós, como igreja, somos igreja onde nós estudamos. Entendeu? Então, onde nós estudamos também, somos líderes na igreja do Senhor. Por que eu falei para vocês que líder não é cargo? Porque o cargo é exercido, na igreja, por exemplo. Mas o líder exerce a sua liderança não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então ele vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. O verdadeiro líder cristão, ele influencia as pessoas nos princípios bíblicos, mediante os princípios bíblicos, também nas redes sociais. Lá no Face, lá no Instagram, no Twitter. Olha, eu conheço o Twitter também. Entenderam? Então, este é o líder. É o líder que influencia. É o líder que está colocando pessoas para que se cheguem a Deus. Né? Está liderando pessoas para que possam alcançar o céu. Porque esse é o nosso propósito, não é isso? Não é? Ou tem algum outro propósito que eu não saiba? Acho que não, né? Então essa é a questão de liderança. Ao nosso tempo, diferente do tempo de Josué, as lideranças da igreja do Senhor têm essas batalhas, têm essas lutas, né? E a maioria delas, essas grandes lutas, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa capacidade, mas é somente no nome de Jesus. É pelo jejum, é pela oração. Porque nós, como líderes, se não tivermos isso, dificilmente obteremos sucesso em nossa liderança. Ok? Eu falo isso nós porque todos nós aqui somos líderes. Ok? Não quero tirar da cabeça de todos aquela questão de que ser líder é aquele que comanda. Não é. Não é só isso. Porque mandar, qualquer um manda. Mas liderar, aí é mais complicado. É mais profundo, né? Então Josué e o seu tempo. Entenderam essa questão? Né? Então não podemos estar alheio ao que está acontecendo em nossa volta. Porque nós somos igreja em qualquer lugar que nós estivermos. Beleza? Josué, o líder certo na hora certa. O tempo no qual Josué esteve à frente de Israel exigia um líder com as suas características e com o seu ímpeto de guerra. Esse aqui é referente ao tópico de cima, está ligado aqui, né? E com o seu ímpeto de guerra. O povo e a história pertencem a Deus. Vou repetir.
O povo e a história pertencem a Deus, e isso implica em afirmar que é Ele quem os controla, dispondo-os de totais condições para agir como e quando desejar. Aliás, o Senhor ressaltou esta verdade a Josué quando afirmou que ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida. Deus sabe qual o líder ideal para um determinado tempo, e Ele também sabe com quais pessoas pode contar para que a sua obra continue sendo realizada e avance. Deus pode contar com você? Amém. Amém? Essa verdade se confirma na vida e na liderança de Josué de forma bem acentuada. Moisés era um homem manso, um diplomata que teve que tratar diversas vezes com o faraó, autoridade máxima no Egito. Já Josué era um bravo guerreiro, pois tinha como missão ajudar o seu povo na conquista da terra prometida. Josué não era o líder ideal para conduzir um povo de dura serviço pelo deserto, assim como Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo numa terra de inimigos que precisavam ser vencidos pela espada. Josué foi o líder certo, na hora certa e para a tarefa certa. Porque foi Deus quem escolheu. Porque se fosse um homem que tivesse escolhido, com certeza teria dado errado. Não é isso? Então vamos lá, continuando. Quem foi Josué? Era isso que eu estava confundindo aqui. Vamos lá, terceiro tópico. O segundo, vocês entenderam? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Kesley? Tá ok então. Vocês viram, ele falou que não tem nenhuma dúvida, né? Ele tá pensando que ele não sabe. Ele sabe não o que é dúvida. O que é dúvida? Vamos lá, continuando. A pessoa de Josué. Josué e sua família. Já vimos algumas características da pessoa e da liderança. Meu Deus, vamos lá. Estamos terceiro. Vai dar tempo. Vamos lá. Já vimos algumas características da pessoa e da liderança de Josué. Mas há algo que ainda precisa ser destacado. A forma como ele liderou a sua família. Não sabemos o nome da sua esposa e nem de seus filhos. Contudo, sabemos que eram tementes a Deus, pois ele mesmo afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem não conhece esse versículo, né? Josué 24:15. Diante da escolha e afirmação de Josué, o povo reafirmou o compromisso de também servir somente ao Senhor. Josué foi um líder vencedor em seu lar, junto de sua família. Importante aqui, infelizmente muitos líderes, diante das responsabilidades, acabam negligenciando o cuidado com a família. Eu grifei aqui, a família deve ser vista como prioridade por aqueles que almejam o quê? A liderança. A família é o quê? Prioridade. A família é o quê? Prioridade. Para quem quer exercer o cargo de... Liderança. Você falou que não era cargo. O cargo não, desculpa. Que almejam a... Liderança. Isso aí, Esse aqui é vai o sair, chato, né? né? Ai, chatice. Obrigado, Tá certo, Kelvin, tá certo. Entenderam? Então, gente, como eu não vou cansar de falar, a sua família é a primeira obra que Deus coloca em suas mãos. Porque se a sua casa, o seu lar, a sua família, né, você não consegue influenciar. A questão, outro ponto importante, a questão de influenciar, tá? Não é a questão de ter resultados, né? Porque o líder, ele semeia, certo? Se aquela semente vai crescer ou não depende de quem semeou, certo? Ok?
Então, por exemplo, a questão da obra, a casa, a sua família, né? Por exemplo, se você é um líder, você é cristão, mas nem todos lá são cristãos ou ninguém é cristão, não é porque eles não aceitaram a Jesus que você é um mau líder, um mau influenciador. Certo? Olha, o que Paulo fala? Naquela questão até que estava tendo dissensão lá na igreja primitiva, que uns eram, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, não, porque fulano é eloquente, não, o outro ele tem mais conhecimento bíblico, né? Isso não importa. Quando Paulo falou isso não importa, ele falou que Paulo, ele falou assim, Paulo plantou, né? Apolo regou. Mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cefas? Você sabe quem era Cefas, né? Não? Era Pedro. Tá bom? Mais um. Obrigada. Entenderam? Então, a sua liderança, a sua influência, não é para você mostrar resultados. Porque se fosse para nós mostrarmos resultados, então a nossa salvação seria pelas nossas obras. Não é verdade? Porque quem ganha mais almas não é aquele que vai ter uma maior mansão lá no céu. Ou vai ter mais pedrinhas na coroa, como muitos diziam. Ok? Tem a parábola dos trabalhadores e da vinha, que fala exatamente sobre isso. A gente só está abrindo esse parênteses para vocês poderem entender essa questão. A obra do Senhor não é porque quem faz mais, quem faz menos, não é isso. Tá? A parábola que Cristo falou do trabalhador e da vinha, né? O dono da vinha, né? O dono da vinha saiu a contratar trabalhadores. O próprio Cristo falou essa parábola, né? Ele saiu, foi de manhã, chamou o pessoal para trabalhar lá na vinha. Vou pagar tanto para vocês, beleza. Quando foi lá meio-dia, chamou outra galera lá, foi indo. Jesus falou com outras palavras, né? Ele não chamou galera. Aí o dono da vinha foi assalariando, vocês querem trabalhar, estão desocupados aí, vem trabalhar aqui. Aí eu vou pagar tanto, beleza. Aí chegando quase no final do expediente do dia, né? Ele passando lá, precisava colher mais alguma coisa, e contratou mais outros, né? Só que os primeiros que já estavam trabalhando lá, tal, questionaram, mas por que você, né, o dono da vinha, está pagando tanto para os caras que estão começando agora e nós que já está desde cedo também está pagando isso? O que o dono da vinha fala? Né? Eu que chamo e eu que pago, né? Então, quem chamou foi ele, quem vai pagar é ele, né? Ele dá o devido pagamento para quem ele quiser, para quem ele chamar, o quanto ele quiser. Então, as obras de nossas mãos não vai determinar o tamanho da bênção de Deus, ou a salvação, ou o galardão de Deus em nossas vidas, beleza? Tá? Então, a parábola do Senhor da vinha lá, dos lavradores da vinha, é bem concernente a isso, né? A questão das pessoas acharem que negligenciando a sua família, largando a sua família, vão ter mais galardão. Não, eu tô para a obra, né? Eu tô para fazer a obra do Senhor, a família deixar lá de lado dias e dias, nem conversa com a mulher, nem conversa com o marido, porque não é só o homem que faz isso, tem muitas mulheres também que largam suas famílias para fazer a obra do Senhor, né? Só que não é isso, né? Porque a primeira obra que o Senhor coloca nas nossas mãos é a nossa família. E como nós vamos abandonar a nossa família para dizer que estamos fazendo a obra do Senhor? Né?
Então a questão de trabalhar, de fazer, temos que trabalhar, de fazer a obra do Senhor realmente diligentemente, temos que fazer com sabedoria. A própria palavra do Senhor nos fala: fazei tudo com moderação. Então a gente tem que ser moderados em tudo, em todas as áreas da nossa vida, até na obra do Senhor. Porque, vou falar uma coisa para vocês: se de repente você abandona a sua família, você larga a sua família dizendo que está fazendo a obra do Senhor, não está fazendo a obra do Senhor, você está fazendo a obra do homem. Um líder que acha que a obra de Deus só vai seguir se ele estiver fazendo, não é obra do Senhor, é obra do homem. Porque a obra do Senhor não depende de uma pessoa. A obra do Senhor é para todos. Em um determinado momento, se você achar que a obra do Senhor só vai seguir, só vai para frente se você estiver fazendo alguma coisa, se você estiver na frente, sinto muito lhe dizer, isso não é obra do Senhor, é obra do homem. Ok? Então você vai fazer o trabalho, você vai fazer o que foi colocado em suas mãos diligentemente, com sabedoria, com moderação. Porque a obra do Senhor não é para você abandonar aqueles que você granjeou, certo? A obra do Senhor é para você abraçar, para você guardar, é para você abençoar a todos aqueles que estão ao seu redor, né? E você não vai poder ser um líder, uma pessoa que influencia, abandonando aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não tem como, não tem lógica. Entendeu? Então este ponto aqui de a pessoa de Josué e sua família, quando ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, é um ponto crucial na obra, né? na liderança de Josué, né? Mediante a sua liderança, o que foi colocado em suas mãos para fazer, né? A sua grande influência, porque ele já começou do lado certo, né? A sua família já estava seguindo a obra do Senhor, já estava fazendo conjuntamente com ele, entendeu? A gente não vai poder continuar, né? Beleza, vamos lá. Alguma dúvida? Algum questionamento? Vou ler só aqui a conclusão rapidamente. Ó, conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e aceitou, juntamente com sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Ok? Alguma dúvida? Nada? Beleza. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês absorvam cada dia mais o que a gente coloca aqui, apresenta aqui para vocês, porque a gente também está aprendendo, com certeza. E que Deus abençoe. Que vocês sejam uma liderança abençoadora na obra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Quem valeu?